Boa noite a todos vocês. Que coisa boa é nós estarmos juntos mais uma vez para juntos adorarmos ao nosso grandioso Deus, não é verdade? Seja bem-vindo a esta transmissão especial que acontece diretamente da Associação Paulista Leste, aí para o seu dispositivo, para a sua TV. E que bom é nós estarmos aqui juntos para aprender mais e mais sobre a palavra de Deus. Bem-vindo a você mulher, a você criança, a você jovem, a você querido irmão e irmã que é líder desta igreja. Bem-vindo a você que talvez passando pelas redes sociais agora também nos encontra. Que Deus possa ser com todos nós neste momento tão especial em que vamos abrir a palavra, fazer alguns pedidos de oração e, é claro, orar também, entregando a Deus aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Eu gostaria de iniciar então esta noite fazendo uma breve reflexão para que você possa se lembrar que nós temos uma participação especial em adorar ao nosso Deus através dos dízimos e também das nossas ofertas. Veja só o que está escrito no livro de João, aqui no capítulo 17, o verso 3. Diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus, a quem enviaste. Quantas pessoas, na verdade, estão em busca do segredo da vida? E a Bíblia diz que a vida eterna é conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Você já parou para imaginar que você, através das suas ofertas, através da fidelidade nos dízimos, você também é um participante da pregação do Evangelho e que através da pregação do Evangelho, que é mantida pelos recursos da sua voluntária doação de ofertas e da sua fidelidade aos dízimos, através desta pregação e através destes recursos, você tem sido um participante direto para que muitas pessoas possam também alcançar a vida eterna. Eu trago para você aqui agora uma motivação especial. Ofereça a vida eterna a muitas pessoas, através da sua fidelidade a Deus. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, e possa te dar condições de sempre ter o pão de cada dia, mas também que você possa, de maneira fiel e especial, oferecer ao Senhor também parte do que Ele tem colocado em tuas mãos, como bom mordomo do que Deus nos dá, como participantes da administração desta terra. Então que Deus o abençoe, neste momento, que você possa proceder às suas entregas, através do aplicativo 7Me, através da conta bancária que os pastores têm passado, através das maneiras oficiais, que trazem segurança para todos aqueles que já são dizimistas, ofertantes, e que Deus possa abençoar imensamente sua vida. Ainda no livro de João, nós temos uma outra citação especial, tão gostosa de nós nos lembrarmos dela, que está em João 14, verso 1 ao 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu o teria dito a vós. Portanto, eu estou indo preparar lugar. Quando eu for e tiver preparado este lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejai vós também. Eu quero nesse momento orar por você. Chegou o momento em que eu quero interceder por sua vida. Sabe por quê? Porque quando nós oramos uns pelos outros, nós estamos também pedindo a Deus que proteja a cada um de nós. E é interesse de Deus proteger a mim e a sua vida. Cuidar de mim e cuidar de você também, sabia? Sabe por quê? Porque eu e você, é para mim e para você, que Deus está preparando um lugar especial no céu. Portanto, Deus tem interesse em garantir que você chegue lá bem. E eu espero que isso aconteça de maneira muito especial essa noite. Nós vamos orar aqui por aquelas pessoas que estão enfermas. Nós vamos orar por aqueles que por algum motivo estão decepcionados. Outros, porque tiveram vitórias também em suas vidas, estão felizes por alguma bênção alcançada. Nós vamos orar por cada um de vocês. E eu quero motivar você a, desde já, quer seja pelo Facebook ou pelo YouTube, coloque nos comentários o seu pedido, o seu agradecimento. Coloque aí, porque nós queremos orar uns pelos outros. Adote algum pedido de oração. Ore pelas pessoas. E assim, nesta corrente especial e espiritual, nós vamos pedir a bênção do nosso Senhor Deus, para que eu e você possamos estar seguros nesta jornada que nos levará
para mais perto de Cristo Jesus, neste lugar onde Ele quer que nós moremos. E Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Que você e eu tenhamos o nosso coração tranquilo, porque Ele está preparando um bom lugar para mim e para você. Vamos orar? Santo Deus e Pai, a nossa gratidão por esta noite especial, a nossa gratidão por este domingo em que estamos estudando a Tua Palavra. Nós queremos Te louvar e pedir que o Senhor abençoe a cada um daqueles que agora acompanham essa transmissão. Que o Senhor possa alcançar o coração deles. Que o Senhor possa ir, ó Deus, até as pessoas por quem eles intercedem e abençoá-las também. Nós falamos isso porque acreditamos que o Senhor é Deus, um Deus poderoso em milagres, poderoso em obras. Mas, ó Deus, nós também sabemos que o Senhor é um Deus fiel e que a Tua palavra se cumprirá. Portanto, que o Senhor tome agora em Tuas mãos todo o agradecimento, todo o pedido que se faz, porque nós fazemos isso na confiança de que o Senhor é Deus e de que o Senhor é o nosso especial guardador, até o dia em que o Senhor virá nos buscar, para Ti mesmo, para que onde o Senhor está, estejamos nós também. Muito obrigado por tudo, fica conosco, em nome de Jesus, seguiremos aqui para aprender mais de Ti. Amém, Senhor, amém. Aumente o som dos seus dispositivos e vamos cantar Ele Vem. Vamos juntos louvar o nosso Deus? Convido você, a sua família, a sua casa, a aumentar o som e vamos preparar o nosso coração para estudar a palavra de Cristo Jesus. Eu espero esse dia chegar. Todo povo reconhecerá. Eu aguardo, Ele vem me buscar. Toda a terra o confessará. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto Ele não chegar, viverei a declarar: venha o Teu reino e Tua glória. Quando o céu se abre, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele vem. Apocalipse capítulo 1 verso 7 diz assim: eis que vem com as nuvens do céu e todo olho o verá. Eu e você veremos a Cristo Jesus. Então prepare-se, estude, conheça mais sobre a vida eterna que nos espera. Que Deus os abençoe. Sobre as nuvens, Ele vem com poder. Nada e ninguém poderá deter. Maranata, Ele vem me buscar. Esse dia logo vai chegar. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto Ele não chegar, viverei a declarar: venha o Teu reino e Tua glória. Quando o céu se abre, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Venha o Teu reino e Tua glória.
Deus seja louvado, porque Ele virá. E nós, enquanto estamos aqui, vamos lendo a sua palavra, entendendo cada dia mais a respeito das suas promessas. E desta maneira, estaremos preparados para o dia da sua volta. Que Deus abençoe você, fortaleça o seu coração. E agora, com o pastor Leonardo Martins e seus convidados, continuaremos estudando o livro de Daniel e as profecias especiais contidas naquele livro. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Olá, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, que bom poder estar aqui novamente com vocês, justamente com os meus convidados. Quero desejar a você um bom início de semana e vamos começar da melhor forma possível, estudando a Palavra de Deus, dando sequência ao tema que nós iniciamos na quarta-feira passada e hoje, domingão, é dia de bênção, né? É dia de avançar no conhecimento das Escrituras e para você que está entrando hoje, nós estamos apresentando a série Esperança para o Mundo em Crise, diretamente aqui dos estúdios da Associação Paulista Leste. E você é o nosso convidado especial, continue participando conosco, compartilhe esperança para que outras pessoas também possam ser abençoadas, alcançadas com a revelação das profecias de Daniel. Hoje eu tenho novamente os meus amigos que foram iniciar esse tema comigo na quarta-feira. Tenho o pastor Cláudio. Pastor, mais uma vez, seja bem-vindo aqui. É uma grande alegria tê-lo aqui conosco, tá bem? Temos também o pastor Casimiro mais uma vez. Pastor, muito obrigado pela sua presença. O último tema foi muito abençoado, a participação de vocês dois. E tenho a certeza que hoje não vai ser diferente. E eu quero perguntar para você, já se ajeitou aí na sua poltrona, aí juntamente com a esposa, a família? Outro dia uma pessoa disse assim, pastor, mas essa série é uma série para a família. Com certeza, para a minha e para a sua família. Minha esposa está lá em casa agora, assistindo juntamente com meu filho. E que bom que eu posso entrar aí na sua casa para a gente bater esse papo gostoso, de forma descontraída, mas de forma séria e aproveitando essa oportunidade para conhecermos mais a vontade de Deus. Então, seja bem-vindo mais uma vez, mas aproveite aí, compartilhe esperança, pegue a sua Bíblia, o seu dispositivo, porque agora, nesse momento, nós vamos estudar a Palavra de Deus. Na quarta-feira passada, nós introduzimos o tema pedindo que o pastor orasse, agora eu vou inverter. Porque a primeira pergunta vai para o pastor Casimiro daqui a pouco. Pastor Cláudio, ore para a gente, por favor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, é com alegria que novamente nós estamos aqui. E da mesma maneira que o Senhor conduziu o programa passado, o estudo passado, só possa alcançar cada pessoa que está nos assistindo nessa noite, para que a sua mente possa ser iluminada pela presença do Espírito Santo. E que esse estudo faça diferença na vida de muitas pessoas, que possam se chegar mais perto do nosso Senhor e Salvador Jesus. Conduza-nos agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, nós vamos dar a sequência ao tema que iniciamos na quarta-feira passada, mas hoje eu quero iniciar de uma forma diferente. Eu quero introduzir lendo uma citação de um livro, o livro Profetas e Reis, e na verdade é mais um conselho que a autora traz para nós. Ela começa dizendo assim, ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, as profecias registradas por Daniel demandam nossa especial atenção, visto que se relacionam com o próprio tempo em que estamos vivendo. Ela começa dizendo que essas profecias do livro de Daniel precisariam ser estudadas, uma atenção especial, porque no final lá do livro de Daniel ele diz assim, o anjo diz para ele, porque são para o tempo do fim, o tempo em que nós estamos vivendo, e com elas, aqui continua dizendo na citação, devem se ligar os ensinos do último livro das Escrituras do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. Satanás, ela diz, tem levado muitos a crer que as porções proféticas dos escritos de Daniel e João, o revelador, não podem ser compreendidas. Então, o inimigo ele tenta confundir, ele tenta nos distanciar do plano original de Deus. Ele tenta impedir que eu e você avancemos no conhecimento da palavra de Deus. E olha o que a autora diz aqui. Ela diz assim, mas a promessa é clara de que bênção especial acompanhará o estudo das profecias. Citando Daniel 12:10, diz assim, os sábios entenderão. Foi dito a respeito das visões de Daniel que deviam ser abertas nos últimos dias. E a revelação
que Cristo deu a seu servo João para a guia do povo de Deus através dos séculos, a promessa é a seguinte, que está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela é escrita. Citando o livro Profetas e Reis, página 547 e 548. Então, eu queria dizer para você que Deus declarou por meio do profeta Amós, também lá em Amós capítulo 3, verso 7, que ele não faria nada, coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E todas as profecias na Bíblia foram dadas ao povo de Deus com o objetivo de prepará-lo para os eventos que ainda aconteceriam e envolvê-los, no cumprimento dos desígnios divinos. Nós temos aprendido no estudo do livro de Daniel de que Deus é quem remove reis, Ele que muda as estações, é Deus que dirige a vida, a história desse mundo. Mas Ele precisa ocupar um lugar de destaque na sua vida. Então você precisa se entregar ao plano original de Deus para a sua vida. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, como foi mencionado no tema passado, até mesmo pelo pastor Cláudio, é a profecia mais longa da Bíblia e ela chega até os nossos dias. Ela traz revelações surpreendentes sobre a vinda do Messias e a conclusão do plano da salvação. E hoje nós vamos aprender quando termina o período dos 2.300 anos e o que acontecerá no final dele. Eu quero dizer para você que você não pode sair, continue conosco nessa transmissão, porque hoje você vai entender de forma mais clara o plano de Deus para te salvar. Essa doutrina, como foi mencionado pela autora no livro Profetas e Reis, é uma doutrina que Satanás tem tentado pisar, ele tem tentado nos fazer esquecer aquilo que Deus pediu para que eu e você nos lembrássemos. Então fique ligado, participe, tome nota se for necessário, mas você não pode ficar fora desse estudo. E nós vamos hoje estudar o tema, como mencionado a princípio, o tema 13, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, parte 2. E você pode conferir aí na transmissão, os meninos estão projetando, tem um pequeno gráfico com esse período de tempo que ele se decorre nos 2.300 anos, mas nós vamos explicar ele de forma gradativa à medida que formos perguntando e respondendo as perguntas referentes ao tema. Mas o que você precisa entender é que nós estamos na segunda parte e a parte conclusiva desse ensino sobre as 2.300 tardes e manhãs, o maior período profético apresentado na Bíblia. E nós vamos para a primeira pergunta. Hoje a gente começa a primeira pergunta com o pastor Casimiro e ela está baseada lá em Daniel capítulo 8, verso 14, um texto que a gente já estudou várias vezes aqui. E a pergunta é a seguinte, pastor Casimiro, de acordo com a profecia, quando ocorreria a purificação do santuário? Nós estamos pegando um gancho, no último tema nós falamos sobre a purificação do santuário terrestre e mostramos que Daniel, ele não estava falando do santuário terrestre, até porque Daniel estava 600 anos antes do tempo de Cristo e a profecia avançava os dias da história daquele santuário que foi construído e depois destruído no ano 70. Mas de acordo com a profecia, quando ocorreria a purificação do santuário? Responda para os nossos amigos, por favor. Maravilha. Boa noite, pastor Leonardo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pastor Cláudio. Boa noite aos nossos amigos internautas, nossos irmãos que estão nos acompanhando. Deixamos aí o nosso forte abraço a cada um de vocês. Excelente pergunta, pastor, porque na quarta-feira, quando nós estivemos aqui, nós estivemos estudando um pouco sobre esse tema, mas aqui em Daniel capítulo 8, versículo 14, nos diz assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Okay. Na quarta-feira, no nosso último estudo, nós vimos que o santuário que seria purificado não seria o santuário terrestre, e sim o santuário celestial. Automaticamente, se nós queremos saber quando isso aconteceria, quando ocorreria essa purificação, o texto aqui de Daniel, ele nos fala exatamente sobre o final desse período profético de 2.300 dias, ou seja, 2.300 anos. Então, para compreendermos quando termina, aí entra uma outra pergunta, né?
quando começa. Então, para sabermos quando termina esse período, é preciso sabermos também quando ele começa. Eu já vou fazer uma ponte aqui daquilo que o senhor está respondendo e já vou explicar para os nossos ouvintes. Para entendermos isso, nós vamos começar a estudar agora o capítulo 9 de Daniel. O capítulo 9 de Daniel avança na compreensão dessa profecia e nós vamos compreender um pouquinho o início, um pouco mais, né? O início e também a conclusão, justamente desse período quando esse santuário seria purificado. Mas agora eu vou transferir a pergunta para o nosso amigo pastor Cláudio. Mais uma vez, seja bem-vindo, viu, pastor? Deus abençoe o senhor e te use também. Qual foi o motivo da oração de Daniel? Pastor, em um dos temas aqui, até perdoa antes do senhor responder, eu falei sobre as orações de Daniel. Daniel era um homem que tremia diante do seu Criador e o livro apresenta 7 orações de Daniel. E a angústia dele em querer saber o plano de Deus. Daniel é um exemplo para você. Daniel é um exemplo para mim e para você no que diz respeito ao homem de oração e um homem que respeitava e procurava fazer a vontade de Deus. Mas qual foi o motivo da oração de Daniel? Mais uma vez, boa noite a todos. É interessante, pastor, que o senhor comentou que essa profecia, ela começaria praticamente no tempo de Daniel. O próprio profeta Jeremias já tinha falado algo a esse respeito. E ele estava assim, meio preocupado. Quando que realmente começaria essa profecia? Okay. Mas não só em começar a profecia em si, mas ali falava de algo muito especial, que era a respeito da restauração de Jerusalém. Então nós vamos encontrar aqui, em Daniel 9, 1 a 3, olha o que Daniel diz, ora ao Senhor, dizendo assim, muito interessante, diz assim, olha, no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído um rei sobre o reinado dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, olha, ele era um estudioso da palavra, ele diz assim, ó, entendi pelos livros que o número dos anos de que falava o Senhor, através do profeta Jeremias, em que havia de cumprir as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Então, ele orou, na realidade, para poder compreender. O período que é esses 70 anos? Ok. E aqui fala que então ele voltou, o próprio texto diz, né? Voltei o rosto para o Senhor, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco. Então, esse texto ele fala de forma bem expressiva, né? Qual era o motivo dele? Compreender, porque Daniel ele era um exilado, lá na corte de Babilônia e ele queria ver a restauração do seu povo. E essa profecia também apontava para esse momento. Só que nós vamos entender nessa profecia que a compreensão estava além dos dias de Daniel e também da purificação desse santuário que ele estava imaginando, na verdade, que era o final desse cativeiro também que ele estava pensando. Mas ok, pastor, mais alguma coisa? É interessante isso, pastor, porque a história nos fala que Jerusalém, na realidade, foi invadida 3 vezes. 3 vezes. Ele foi levado na primeira vez. Sim. Então ainda haveria outros acontecimentos. Daí ele ficou meio preocupado, né? Sem entender muito bem. Como se dissesse, essa história nunca acaba, nunca chega ao capítulo final, né? Nunca chega. E mais uma vez aqui, né? Só pegando um gancho, nós lembrarmos, né? Como que Deus, ele se envolve na história. E sim, Deus aí, ele vai devagarzinho revelando o que nós estaremos vendo, né? Daqui para frente. Apenas completando aqui, como foi mencionado, transcorria o primeiro ano de Dario, filho de Assuero, ou seja, era cerca de 538 a.C., desde que Daniel fora levado cativo à Babilônia, como o senhor mencionou, em 605 a.C., havia se passado 68 anos. Daniel agora não era um jovem, né? Daniel aqui estava mais ou menos próximo, um paralelo com a idade de João também, quando estava na ilha de Patmos. Existe uma correlação também muito grande entre as profecias de Daniel e também do Apocalipse, e algumas situações se assemelham. Os dois eram exilados, que estavam em lugares diferentes. Daniel na corte da Babilônia e João era um exilado político, porque era o pregador da palavra de Deus. E nesse período aqui de Daniel, a Medo-Pérsia acabara de derrotar a Babilônia e faltavam agora apenas 2 anos para o povo judeu voltar para a sua terra natal. Agora imagine o coração de Daniel. E então Daniel orou para que Deus cumprisse sua promessa e libertasse o seu povo. Daniel pensava que a profecia da purificação do santuário de Daniel 8,14 se referia à restauração
restauração do templo, o templo lá de Israel, e da cidade de Jerusalém, que estava em ruínas. Mas como eu mencionei, a compreensão ela vai se estender. A visão, eu penso assim, nós temos uma visão muito limitada do plano de Deus. E é por isso que é importante você compreender e estudar mais as profecias para que a sua visão, o seu contato com Deus, ele se amplie. Você vai ver que o interesse de Deus nos negócios humanos, na sua vida, nas suas dificuldades, é muito maior do que você imagina. Mas, pastor Casimiro, o que aconteceu? Nós já vimos o interesse de Daniel através do pastor Cláudio com essa oração, a restauração do templo de Jerusalém, a libertação do povo. Mas o que aconteceu enquanto Daniel orava? O mais interessante, pastor, antes de ler o versículo, é que Deus nunca deixa uma oração sem uma resposta. Nunca. É maravilhoso sabermos disso. E aqui em Daniel 9, versículo 21 a 23, ele diz assim: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Interessante que falava a ele ainda, quando veio o anjo Gabriel para explicar a Daniel. Explicar o quê? A visão. Que visão? A visão dos 2.300 dias, ou melhor, dos 2.300 anos. Mas quando o anjo Gabriel chegou até Daniel para explicar, ele vai e introduz um novo assunto. E ele introduz acerca das 70 semanas, certo? Então, contudo, ao invés de falar dos 2.300 anos, agora Gabriel vai e fala agora, então, da profecia das 70 semanas. Então, é interessante você entender que Deus, ele respeita as nossas limitações. Imagine o coração de Daniel, depois de 60 anos, agora ele estava vendo o cumprimento das suas orações, o desejo das suas realizações de toda uma vida. Só que assim, o que precisamos entender é que Daniel havia orado por seu povo, como eu mencionei, pela restauração do santuário terrestre que estava desolado. Por isso o anjo respeita. E o anjo ele se limita a um período menor, relacionado com o povo de Daniel, de sua cidade. Como o senhor mencionou, a profecia das 70 semanas, que é mencionado lá também no livro de Jeremias. Só que agora nós vamos falar um pouquinho, e eu vou seguir o exemplo do anjo, viu, pastores? Nós vamos seguir aqui essa metodologia, porque se veio de Deus é o melhor que nós temos. E nós vamos explicar esse diagrama profético aqui, esse período, maior período profético da Bíblia, de forma gradativa, até para facilitar também a compreensão dos nossos amigos. E nós vamos conhecer um pouquinho mais da profecia das 70 semanas. Pastor Cláudio, que outro período profético relacionado aos 2.300 anos foi também mencionado pelo anjo? Nós já vimos, mas leia o texto aí. Daniel 9, 24, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Quanta coisa, né, pastor? Sim. Aqui, esse texto, ele nos traz muitas informações. Então, na realidade, aqui, como o senhor falou, ele está separando um período de 2.300 anos. Ou cortando, né? Cortando, na realidade... Literalmente seria cortando. A palavra correta é cortadas, né? Sim. Ou seja, as 70 semanas seriam cortadas. E isso representa, quando nós vamos estudar, pegando o mesmo princípio anterior, dia, ano, representa 490 anos, exatamente. E o anjo dividiu essa profecia em algumas coisas interessantes aqui, olha, pastor. Ele fala assim, olha, faz cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Tudo isso, a profecia
ela nos fala que aconteceria a partir desse período de 70 semanas. E aí nós vemos não somente na história do cativeiro do povo de Israel na Babilônia, mas na história do mundo, desde quando o povo saiu do êxodo lá, ali tem aquele período de 400 e poucos anos também, que alguns até questionam, mas foi um período de misericórdia, de oportunidades que Deus deu para o povo da região de Canaã. Agora é diferente, ó. Em outras palavras, pegando um gancho que o senhor falou aí, o céu esperava arrependimento por parte dos israelitas, e se isso não acontecesse, o povo perderia o privilégio de ser a nação escolhida. Já parou para pensar você perder o céu pelas escolhas erradas que você faz? Já parou para pensar você perder a eternidade ao lado de Cristo porque você não se submeteu à vontade de Deus? Reflita na sua vida, meu amigo. Essa é a segunda parte desse tema que fala sobre as 2.300 tardes e manhãs, e eu e você podemos sair daqui melhores do que entramos, mas na certeza de estarmos ao lado de Cristo. Obrigado, pastor. Agora eu vou passar a pergunta de número 5 para o pastor Casemiro. Pastor, nós falamos sobre essa parte que é cortada da profecia de 2.300 anos, mas que evento assinala o início das 70 semanas e também, como nós mencionamos a princípio, o início das 2.300 tardes e manhãs. Lá em Daniel 9:25, por favor. Aqui diz o seguinte: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Sabe, pastor, o livro de Esdras, ele registra 3 decretos especiais referentes à repatriação do povo judeu. Eu vou até pegar aqui, que está aqui anotado aqui. O primeiro foi exatamente promulgado no primeiro ano de Ciro. Okay. Ao redor do ano 573 a.C. Está lá registrado em Esdras capítulo 1, versículos de 1 até o 4. O segundo foi durante o reinado de Dario I, cerca do ano 519 a.C., registrado em Esdras capítulo 6, versículos de 1 até o 12. E o terceiro é o 7º ano do rei Artaxerxes, ou seja, o ano 457 a.C. Está lá em Esdras, capítulo 7, versículos de 1 até o 26. Pastor, só um pouquinho. Vou te interromper aqui. Tudo bem. Esses decretos, eles são importantes na história, estão registrados, né? Isso. Mas assim, ó, eu sei que o senhor vai entrar, mas assim, para dar um pouco mais de ênfase, os 3 cumprem os requisitos da profecia? Não, os 3 não. Apenas um desses 3 decretos, ele cumpre todos os requisitos necessários para o cumprimento da profecia. E o decreto que cumpre todos esses requisitos necessários para o cumprimento da profecia é exatamente o decreto do ano 457 a.C., promulgado pelo rei Artaxerxes no seu 7º ano de reinado. Ele sim cumpre, né, o requisito de Daniel 9:25, isso, né, sim, das profecias das 60 semanas e o início também dos 2.300 anos proféticos. Exatamente. Então, cumprindo os requisitos necessários das 70 semanas, ele cumpre também os requisitos dos 2.300 anos. Então seria, no caso, o terceiro decreto. É isso mesmo, pastor? O terceiro decreto. Vocês entenderam? Então tivemos 3 decretos, um feito por Ciro, outro por Dario e o terceiro por Artaxerxes, que é justamente a restauração do povo de Israel, do templo, da cidade santa, e em tempos difíceis. Nós sabemos as dificuldades que Esdras e Neemias também enfrentaram, mas o plano de Deus, o propósito de Deus foi cumprido. E o sonho de Daniel também foi realizado de certa forma, né? Nesse decreto, além de permitir a repatriação dos judeus, Artaxerxes também concedeu a eles o status de autonomia governamental. Então eles teriam uma independência, né? Seria uma nação independente. Tudo bem que eles teriam supervisão, mas novamente o povo ele começaria a se reestruturar, a nação do povo de Deus, ela se reergueria novamente, porque a mão do Senhor estava sobre aqueles que haviam se arrependido e retornado para os caminhos de Deus. Nós vamos agora para a pergunta de número 6. Pastor, como que Daniel explicou a primeira parte das profecias das 70 semanas? Então, pastor, é muito interessante, né? Isso que o senhor acabou de falar, que essa profecia, ela não tem apenas a ver com uma história apenas de datas e de um período, ela tem a ver com a nossa salvação. Porque é interessante aqui, olha que Daniel 9:25 diz assim: sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe,
haverá 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Na realidade, o anjo dividiu a profecia em períodos, 7 semanas e 62 semanas, que vai dar 69 semanas. E aí, quando nós estudamos essa profecia, a gente chega até Jesus, o Messias. Começa com o ministério profético de Jesus e vai até a morte de Estevão. Então, é muito interessante nós notarmos aqui. E aí, por isso que o anjo aqui assinala todo esse tempo. Na realidade, aqui está falando da aliança. E qual foi a grande aliança que Deus fez conosco? Foi a morte de Jesus. Então, é muito interessante a gente... Então, só para explicar um pouquinho mais aqui, se você somar 69 semanas vezes 7 dias, nós chegamos a um outro período profético que dá 480 dias proféticos ou anos literais. Se partirmos do princípio ali que o pastor mencionou, do ano 457, que é o ano do decreto de Artaxerxes, e viajarmos no tempo de 483 anos, chegamos ao ano 27 depois de Cristo. Segundo o anjo, esse seria o ano do aparecimento de quem? Jesus. Do ungido, do príncipe, do Messias. É o ano onde Cristo ele entra em cenário para trazer a salvação, como o senhor mencionou, para que cumprisse também todas aquelas profecias que eram apontadas, como nós mencionamos no tema passado, falando sobre a Cristo. Ele veio para cumprir um propósito. Jesus ele disse assim, eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, para fazer a vontade do Pai. Obrigado, viu, pastor? E nós vamos agora para o pastor Casimiro mais uma vez. O que aconteceu, pastor? Vamos ser um pouquinho mais claros. Eu não mencionei isso no tema passado, mas eu tenho repetido isso em vários temas. O nosso objetivo aqui é trazer o nosso telespectador para dentro da realidade dessa série, para ele entender que a vida dele, o plano o que ele tem na vida dele não está alheio ao plano que Deus tem para a sua vida. Então, vamos fazer de forma um pouco mais clara o que aconteceu no ano 27 depois de Cristo, ao fim das 69 semanas da profecia. Algo maravilhoso. Então conta pra gente. Opa! Capítulo 3 do livro de Lucas, versículo de 1 a 3 e os versículos 21 e 22, lá nos diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E aconteceu, e o versículo 21 e 22 diz assim: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Sabe, Tibério César, ele foi exatamente o segundo imperador pertencente à dinastia Júlio-Claudiana. E o 15º ano de Tibério César foi exatamente o ano 27 depois de Cristo, 27 da nossa era. E nesse período, nesse ano 27, João Batista, filho de Zacarias, ele estava por toda aquela região pregando o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que se arrependesse dos seus pecados. Por ocasião desse momento tão especial, ali apareceu no Rio Jordão, onde João Batista estava, nada mais, nada menos que a pessoa de Jesus, que no ano 27 foi batizado, e após ele ser mergulhado nas águas do Jordão, desceu então o Espírito Santo de forma corpórea, vindo em forma de pomba, e uma grande voz do céu que dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, nesse dia, nesse ano 27 tão especial, Jesus ele foi batizado e ungido pelo Espírito Santo. Aqui tem alguns detalhes importantes que eu e você precisamos entender. Primeiro, eu não posso perder a oportunidade. Antes de iniciar o seu ministério, Jesus, o primeiro ato público dele foi ser batizado. Eu volto a falar, Deus nunca pediu para eu e você fazermos nada que Ele não tenha feito primeiro,
Então ele sempre toma iniciativa. João Batista estava pregando, pastor, batismo para arrependimento. Jesus ele disse assim: quem me convence do pecado? Então por que ele se batizou? Primeiro, para te dar o exemplo. Segundo, para que se cumprisse todas as profecias. Aqui estava mostrando a profecia, esse período profético, a restauração de Jerusalém, agora o aparecimento do ungido, o Messias. Mas Jesus, o primeiro ato público, demonstrando para você um grande exemplo, ele diz: eu fiz, então você pode também. Então, talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que ainda não foi batizado. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. Siga o exemplo de Cristo, seja coerente com as orientações da palavra de Deus. E é bem interessante, eu vou até pedir que eles projetem aí para nós, nossos amigos da transmissão ali. Assim nós podemos representar nesse quadro aí a profecia até aqui com o seguinte gráfico. Nós temos as 69 semanas, como foi mencionado, ou os 483 anos. O início ali com 457, com o decreto, aí temos 7 semanas, 408, e depois as 62 semanas que vão até o ano do aparecimento de Cristo, o início do seu ministério, ali no ano 27 depois de Cristo. Então, nós vamos de forma gradativa, seguindo também o exemplo do anjo Gabriel, para explicar essa profecia. Mas nós vamos agora para a pergunta de número 8, pastor Cláudio, mais uma vez, conforme Daniel 9:27, quanto tempo duraria o ministério terrestre de Jesus? Então, já foi lido o texto aqui várias vezes. Esse período ele duraria 7 anos. Ok. E ele começaria no ano 27, como nós vimos, e terminaria no ano 34. E no término desse período, aí terminaria aquele período que nós chamamos cortados, que foi os 490 anos. Posso pedir um favor, pastor? O senhor Sim. pode ler o texto para a gente? Sim, diz assim: Daniel 9:27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, é o que está determinado, será derramado sobre o assolador. Então a gente vê aqui a Bíblia se cumprindo, né, exatamente como o anjo havia revelado para Daniel. Pastor, e o que marca o final, ou assinala, para a gente explicar para os nossos amigos, o fim do período dessa aliança? Nós sabemos que Jesus fez aliança, lá quando foi batizado ali também no ano 27, não é isso? Cumprindo firmemente, né, a profecia, né? Ou seja, por uma semana ou 7 anos, que cada dia te dei por um ano, alcançando assim o ano 34, né, depois de Cristo. Mas o que assinala o fim desse período aí, dessa aliança? O fim do período, nós sabemos que se assinala com o apedrejamento de Estevão. Ok. Que foi ali a oportunidade que Deus ainda deu depois da sua ressurreição para o povo judeu crer, confiar. A gente, aqui também, né, pastor? Aqui a gente vê a misericórdia e a longanimidade de Deus. Está sempre andando mais um pouquinho para buscar o pecador. Quando você vai ler a história aqui do apedrejamento de Estevão, aqui também, mais uma vez, está a misericórdia e o amor de Deus pelos seus filhos. Que aqui, na verdade, são os 490 anos de misericórdia, né? Mais uma vez, a taça da misericórdia de Deus sendo estendida para que eu e você possamos nos arrepender. Mas será que eu estou falando nessa noite para alguém que ainda não se arrependeu? Será que eu estou falando nessa noite para alguém que ainda não tomou a sua decisão? Eu não sei se você já percebeu um detalhe, ele é intencional. Todas as vezes que eu me refiro a você, aparece esse link aí. Esse link é uma oportunidade a mais que Deus está te dando nessa noite, para que você possa tomar uma decisão, para que você faça seu pedido de oração. Clique ali, preenche, são dados seguros, existe uma equipe preparada para te atender. Nós queremos entrar em contato contigo, queremos orar com você, queremos te incentivar a estudar a Bíblia, mas queremos mais do que isso. Eu quero te ver no céu. E Jesus disse que aquele que entregar a sua vida aqui, as pequenas decisões influenciarão as maiores. Um dia você estará na eternidade com Ele. Então, durante as minhas falas aqui, os meus apontamentos, entre aí, clique nesse link e se prepare para mudar a sua vida ao lado de Jesus. Pastor, obrigado. Mas algo interessante eu vou completar aqui, tá, pastor? Peço a licença. Após isso, Deus levantou a sua igreja para que através dela o evangelho fosse pregado a todas as nações. Então, quando Estevão foi apedrejado, na verdade, a nação de Israel deixa de ser como nação o povo escolhido. Então, Deus ele institui a igreja cristã, essa nova fase, essa transição, né? Saulo, que estava presente no apedrejamento de Estevão, lá em Atos 7,
57, 58, tornou-se Paulo, o apóstolo dos gentios, e pregou o evangelho aos pagãos, gregos, romanos, e a Bíblia diz que nos dias desses homens, quando eles saíram para pregar, depois daquela dispersação lá, todo o mundo conhecido conheceu o evangelho. Então, após isso, Deus ele levantou essa igreja, que é a igreja de Cristo, que está em pé até hoje, apesar das lutas, das dificuldades, combatendo o mal e preparando-se para se encontrar com Jesus. E você? Por que você ainda não se uniu à igreja de Deus? Por que você ainda não tomou a sua decisão? Pergunta de número 9, pastor. Estamos partindo para a conclusão do nosso tema. O que aconteceria ao ungido Jesus? O pastor falou lá, uma semana, mas na metade dessa semana, não é isso? Aconteceria alguma coisa. Daniel 9, 27. Pastor, me permita ler mais uma vez esse versículo. Claro. Ele diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá um assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Tem uma frase aqui que eu quero chamar a sua atenção. E a frase é essa aqui, olha. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. A pergunta que fica é: como Jesus fez cessar os sacrifícios e a oferta de manjares? Na quarta-feira, quando nós estivemos estudando aqui, um dos textos que foi falado foi exatamente acerca do cumprimento, quando Jesus disse está consumado, ali na cruz do Calvário, quando ele disse está consumado e o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. Jesus ali com o seu sacrifício, ele próprio deu fim aos sacrifícios do Antigo Testamento, tornando-se ele mesmo a própria oferta pelos pecados de todo o povo. Ok, eu vou pedir mais uma vez que nosso amigo Renan ali, que está nos ajudando na transmissão, para que ele quer mostrar mais uma vez o gráfico. Nós estamos avançando na compreensão da profecia, seguindo também o exemplo lá do anjo, né? As orientações. No exato momento da morte de Cristo, o véu do templo, como o pastor mencionou, se rasga, né? Que separava o local santo do santíssimo, e agora ele é rasgado de alto a baixo, indicando assim, já foi mencionado no tema passado, mas a gente está reforçando, assim o fim daquele sistema tipológico de salvação, porque o tipo encontra a realidade. Então nós temos aqui esse período sendo ampliado agora. Agora nós temos ali o ano 27, o ano 31 e o ano 34. 27, o batismo de Cristo, 31, a morte de Cristo, e 34, cumprindo esse período dessa semana, ou 7 anos, nós temos a morte e apedrejamento e morte de Estevão, e fim também da oportunidade do povo de Israel, que agora deixa de ser nação escolhida, mas Deus ele lança o convite a todo homem e mulher de fé que aceitam e creem no sacrifício de Jesus. Amém? E nós vamos agora para a última pergunta desse tema. Pastor Cláudio, quando terminariam? Nós já vimos o início, né, das 2.300 tardes e manhãs, mas quando terminaria as 2.300 tardes e manhãs para que esse santuário mencionado na Bíblia fosse purificado? Nós temos aqui, espera só um pouquinho, pastor, nós temos 3 textos, podemos te ajudar? Qual o texto que o senhor quer ler, pastor? Eu posso ler Hebreus 9, 22. Então nós vamos fazer assim, o senhor lê Hebreus 9, 22, eu vou ler Hebreus 9, 25 e o pastor Casimiro lê para a gente Daniel 8, 14, mas nós vamos seguir daqui para lá, pode ser? Ok. Por favor, pastor. Daniel 8,14 diz: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ok, agora eu vou ler Hebreus 9, 25, diz assim, ó, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, mas como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. E o meu Hebreus 9, 22 diz assim: de fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Outra tradução diz assim, purificação do pecado, né? O senhor pode explicar para a gente então, pastor, quando terminaria esse período profético? Então, o período profético nós entendemos e sabemos que ele terminou no ano de 1844. Na história, houve muitos estudos da palavra de Deus para poder entender o que aconteceria. No início, houve até uma interpretação equivocada
achando que era a volta de Jesus aqui para a terra. Mas na realidade, conforme os textos nós lemos, Jesus passou conforme era feito no santuário aqui terrestre, que havia 2 compartimentos. Jesus passa agora para o segundo compartimento, que era o Santo dos Santos. E conforme o texto que eu li aqui, Jesus passa agora para uma nova fase, que como nós vimos aqui, que sem derramamento de sangue não há purificação de pecado. Okay. E Jesus, hoje, o senhor já falou aqui algumas vezes, eu sei que aquela pessoa que está atenta, o nosso telespectador está atento, ele percebeu que Jesus hoje está intercedendo por nós no santuário celestial. Ok, então, pastor, nós fazemos essa viagem, né? Iniciada lá em 457, né? Viajando aos 490 anos dos anos dados aos judeus, e chegamos a 34, né? Que é o ano do apedrejamento de Estevão. Mas restam ainda 1810 anos desse período maior da profecia de 2.300 anos. Então eu vou fazer o seguinte, vou pedir meus amigos mais uma vez ali para colocar ali na transmissão, e agora eu vou dar uma dica. Basta você adicionar 1810 anos restantes e a profecia alcança o tempo exato em que se iniciaria a purificação do santuário, ou seja, nós chegamos a um ano determinante, que é o ano de 1844. E aqui diz, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. E aqui nós acrescentamos depois do ano 34, você pode olhar aí mais uma vez, vou pedir mais uma vez para reproduzir aí, 1810 anos, chegando finalmente a esse período tão importante na profecia. Nós vimos o início e a conclusão, mas ok, pastor, aonde você quer chegar? Qual é o objetivo principal agora dessa profecia? A verdade é que, fazendo agora um paralelo entre o 10º dia, como foi mencionado no outro tema, do 7º mês do calendário judaico, dia que aconteceria a expiação em Israel, Levíticos 16, verso 29 é a correspondência bíblica, com o nosso calendário gregoriano atual. Chegamos ao dia 22 de outubro de 1844. 2 acontecimentos especiais ocorreram nessa data. Primeiro, na Terra, no fim do século XVIII e no início do século XIX, vários acontecimentos geraram uma grande expectativa em torno das profecias bíblicas. A profecia dizia lá que os sábios entenderiam, o livro de Daniel seria aberto, reestudado, e particularmente no dia 1º de novembro de 1755 ocorreu também um terremoto, que é o conhecido terremoto de Lisboa. 25 anos depois, no dia 19 de maio de 1780, o sol escureceu. São os sinais apontando para esse período marcante que nós conhecemos como o tempo do fim. No dia 19 de maio de 1780, o sol escureceu, trazendo temor e expectativa a todos. E na noite imediata, a lua apareceu no céu vermelha como sangue. No dia 20 de fevereiro de 1798, por ordem de Napoleão, o Papa Pio VI foi preso. E mais uma data, em 13 de novembro de 1833, ocorreu a famosa queda das estrelas. O mundo esperava por algo grandioso. De fato, o tempo do fim, como mencionado, havia chegado. Especificamente com as datas de 1798, que era o fim dos 1260 anos de supremacia papal, que foi de 538 a 1798. E 1844 é o fim do período das 2.300 tardes e manhãs. É justamente o que já falamos em outros temas, até mesmo na série, quando falamos sobre o livro de Apocalipse, é o final dos 1.200 anos de perseguição da igreja, supremacia papal, só que agora a igreja remanescente de Deus, ela entra novamente no cenário para cumprir a vontade de Deus, para restaurar essas verdades. Milhares de cristãos esperavam nesse dia aí, 22 de outubro de 1844, que Jesus voltasse. Juntamente como resultado do estudo de Daniel 8,14, falando sobre essa profecia, um dos principais líderes desse período foi um fazendeiro chamado Guilherme Miller, que deu origem ao movimento millerita. Eles pensavam, pastores e amigos, que a purificação, como o senhor mencionou, o senhor já deu uma dica aí, a purificação do santuário fosse a segunda vinda de Cristo. E o dia 22 de outubro passou e Jesus não voltou. Eu fico pensando a decepção, e na verdade foi uma amarga decepção, todavia ela já estava também profetizada. Como que Deus, Ele cuida dos detalhes, cada detalhe da nossa vida. Eu não vou ler o texto, mas depois você pode olhar com mais calma lá. Em Apocalipse, no capítulo 10, lemos a respeito de um livrinho que João deveria tomar. O anjo diz para ele tomar e comer. Na base, ou melhor, na boca seria doce,
mas no estômago ele seria amargo. Apocalipse capítulo 10, de 8 a 10. E essa profecia descreveria justamente a experiência e o desapontamento que os mileritas enfrentariam. Mas a verdade, mais uma vez, a profecia apontava para uma realidade muito maior. O movimento milerita deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Remanescente. Apocalipse capítulo 12, verso 17, Apocalipse também 14, versos de 6 a 12. Essa igreja, como eu mencionei, que surge com a missão de restaurar a verdade de Deus deitada por terra pelo maior inimigo, que é o chifre pequeno. Mas essa igreja, ela surge no cenário não porque ela é melhor do que as outras, mas porque ela tem uma responsabilidade muito grande de anunciar a volta de Cristo, de anunciar o convite de Deus, a última mensagem de Deus para esse povo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Esse convite é para mim, claro que é. É o convite para os pastores, mas esse convite também é para você. E no céu, o acontecimento no céu, quando Jesus, como o Senhor mencionou, ascendeu aos céus, lá em Atos capítulo 1, verso 9, ele foi para o santuário celestial e deu início ao ministério de intercessão, de mediação, assim como o sacerdote fazia ao longo do ano. Assim como o santuário terrestre passava por uma purificação anual, o mesmo aconteceria com o celestial. Essa obra de purificação, de acordo com Daniel 8,14, ocorreria depois de 2.300 anos, ou seja, a partir do ano de 1844. No dia 22 de outubro deste ano, Jesus dá início ao seu ministério como sumo sacerdote. Isso indica que estamos vivendo desde 1844. Isso aqui é muito importante, viu, pastores? O grande dia profético da expiação. Iniciou, na verdade, o período do juízo investigativo. Quando esse juízo terminar, Jesus ele voltará à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, verso 16. Para dar a recompensa a cada um e destruir o chifre pequeno. Finalmente, louvado seja Deus, será dado aos santos do Altíssimo o reino de Deus, e eles reinarão com ele por toda a eternidade. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Mais uma vez, como eu mencionei no tema passado, hoje é dia de decisão, pastores. Hoje é o dia de eu e você rompermos com tudo aquilo que nos afasta de Deus, com as traduções, ensinamentos e doutrinas humanas. Eu e você devemos nos apegar ao que diz a palavra de Deus. A nossa vida tem que ser pautada por uma assim diz o Senhor. Eu sei, é importante. Pastor, mas eu já fiz amigos, eu tenho família aqui. A Bíblia diz assim, Jesus diz lá no livro de Lucas: aquele que não deixar pai, mãe, trabalho por mim, não é digno de mim. E o convite de Deus também no livro do Apocalipse é: sai dela, povo meu. Você precisa abandonar e sair de tudo aquilo que te afasta de Deus, da vontade de Deus para a sua vida. E eu pergunto, depois de descobrir que no dia 22 de outubro de 1844, Jesus deu início à obra de purificação do santuário celestial, não do terrestre, ao fim da qual voltará à terra para dar a recompensa a cada um. Mais uma vez, eu quero te convidar a tomar algumas decisões. A primeira, eu fiz questão de escrever para nós não errarmos. Primeiro, você gostaria de continuar ao lado de Cristo? Eu queremos continuar, eu e os pastores, os amigos, orando por você, para que Deus te dê sabedoria, para que você não apenas receba essa verdade, essa doutrina do santuário, a purificação que diz respeito à vindicação do nome de Deus, mas também do povo de Deus, a restauração da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. Mas você precisa partilhar essa verdade do juízo com as pessoas que você ama, com seus familiares, os membros da sua igreja, para se prepararem juntamente conosco para a volta de Cristo. Segundo, está aparecendo aí, você pode clicar nesse link também. Decida continuar estudando a Bíblia, para que os raios de luz do céu, eles inundem a sua vida, a sua mente e enchem o seu coração de esperança. E a decisão mais importante de todas: você precisa entregar a sua vida, aceitando a Cristo como seu intercessor no santuário celestial. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. E eu vou ser mais claro, como eu nunca fui. Você precisa, Maria, ser batizado. Fernanda, você precisa ser batizada. Maiara, você precisa ser batizado. Evaldo, você precisa ser batizado. Natália, você precisa ser batizado. Jesus, ele está de braços abertos para receber você. A Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Para de confiar em homens, em pessoas. Alguns confiam em seus carros e seus cavaleiros, mas eu e você devemos confiar no braço forte do Senhor. Precisamos romper e avançar. Foi mencionado a princípio, o pastor na primeira parte, ele disse assim que a vida eterna é essa,
que te conheçam a ti como o único Deus e a Jesus a quem enviastes. Mais importante do que conhecer a Deus hoje é entregar a sua vida. Você já está conhecendo a vontade e o plano de Deus. O santuário que precisa ser purificado é o santuário também da sua vida. Quer você confessar os seus pecados, entregando a sua vida a Jesus? Quer ser batizado? Clique nesse link aí. Preenche os seus dados ali, nós vamos entrar em contato com você, porque eu quero dizer para você, meu amigo, o céu não vai ser a mesma coisa sem você. Então ore comigo nesse momento. Vamos orar e agradecer a Deus por esse estudo tão maravilhoso, onde nós compreendemos de forma mais ampla o plano de Deus, o início da profecia. Você viu que não é tão difícil assim? Quando a gente olha com amor, com sinceridade, iluminação do Espírito Santo, tudo se esclarece e nós caminhamos na direção de Deus. Ore comigo. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo estudo dessa noite. E quando podemos entender realmente que o santuário que precisa ser purificado é o santuário celestial. Entendemos também que Jesus iniciou essa segunda fase do seu ministério, que é essa fase do juízo investigativo, onde todos os casos da nossa vida estão sendo tratados e Deus é justo, Ele começa pela sua casa, pelos seus filhos. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quero te pedir, Senhor, que não apenas compreender essa mensagem, mas que o Senhor dê poder, iluminação para que esses homens, essas mulheres, as pessoas que estão participando conosco, eles venham aceitar e colocar em prática os teus ensinamentos. Nós lemos no início desse tema a promessa de Apocalipse capítulo 1, verso 3, bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem, mas aqueles que guardam as profecias deste livro, porque o fim do tempo está próximo. Ajuda esse homem, essa mulher a guardarem a tua vontade, a colocarem em prática tudo que eles estão aprendendo. Quem sabe esse líder religioso, esse pastor sincero, mas tem descoberto que agora, assim como Abraão, Deus o chama para um relacionamento mais próximo, para conhecer novas verdades e avançar vivendo segundo essas verdades, não se prendendo mais dogmas ou filosofias e traduções humanas, mas avançando no que diz respeito ao conhecimento de Deus. Mas eu me refiro de forma carinhosa também àqueles que ainda não foram e precisam ser batizados. Ajude o Senhor. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Ajuda essa pessoa a dar esse passo e entregar a sua vida a Cristo. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero de uma forma muito especial agradecer o pastor Cláudio e o pastor Casimiro também. Foi muito bom participar com vocês desses dois temas. E quero agradecer você que teve paciência, separou esse tempo especial para estudarmos juntos a palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando, te dê uma boa semana na presença de Jesus. E eu te espero no próximo tema para que juntos possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma boa noite. Abençoe você e sua família. Um abraço.